Olá amigos e amigas da Oil Connection, estamos de volta com mais um vídeo semanal sobre a safra americana e dessa vez com mais chuvas do que o normal das últimas semanas pelo Corn Belt. Mas e aí, será que é uma virada de chave na seca que estava ocorrendo? Será que tivemos perdas até agora? Ou será que as lavouras vão recuperar e atingir todo o seu potencial produtivo? Antes de partirmos para essas informações, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para ficar atualizado sempre que a gente postar algo aqui no canal. E caso tenha alguma pergunta, dúvida ou crítica, ou até mesmo um elogio, manda aí nos comentários, que o nosso objetivo é sempre atualizar vocês com o que vocês mais têm interesse. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo! Para começar, vamos logo para as condições das lavouras, de acordo com o relatório do USDA. As condições do milho para essa semana estão muito semelhantes com as avaliações da semana passada. As lavouras em condições boas ou excelentes aumentaram em 1 ponto percentual, passando aí dos 50% para os 51%. As em condições razoáveis caíram em 1 ponto percentual, passando de 35% para 34%. E as áreas em condição ruim ou muito ruim se mantiveram da mesma forma, sendo aí os 15% restantes. Já as condições das lavouras de soja também se mantiveram muito parecidas com a semana passada. As áreas em condição boa ou excelente caíram em 1 ponto percentual, passando de 51% para 50%. As em condição razoável se mantiveram em 35%. E as áreas ruins ou muito ruins aumentaram para 15%. Em comparação com o ano passado, as lavouras estão em geral numa condição um pouco pior, já que ano passado as avaliações das lavouras em condição boas ou excelentes eram de cerca de 63% nessa mesma época, o que é uma diferença aí de 13%, e eu acredito que a gente pode atribuir isso às condições mais secas que estavam ocorrendo na maioria dos estados até agora, né? O preço da soja fechou na última quinta-feira valendo 15,14 dólares por bushel, que é um dos preços mais altos aí nesse último mês. Como vocês acompanharam, na semana passada deu uma caída, que foi principalmente por causa das previsões de chuva e que estavam aparecendo, né? Mas já no final da semana passada e também na abertura do início dessa semana, o mercado voltou a subir, que foi por causa aí principalmente das atualizações das menores áreas plantadas nos Estados Unidos em comparação com o ano passado. E o milho fechou em 5,69 dólares por bushel, que é o patamar mais baixo nos últimos 30 dias. Como vocês podem ver aí nesse gráfico, que foi até próximo ali dos 6,70 dólares por bushel, mais ou menos 2 semanas atrás, e agora voltando aí para os 5,70. No mapa de chuva dos últimos 7 dias, tivemos mais chuvas do que o que estava ocorrendo nas últimas semanas. Praticamente todo o Corn Belt recebeu pelo menos um pouco de chuva, como estava indicando nas previsões da semana passada, e várias regiões receberam chuvas excelentes, que chegaram aí a passar dos 100 milímetros. As maiores chuvas ocorreram nos dias 1º e no dia 4 de julho, mas várias regiões aí receberam um pouco de chuva também nos outros dias da semana. Destaque aí para o estado de Illinois, que recebeu excelentes chuvas em praticamente todo o estado, passando aí dos 100 milímetros em algumas regiões. Kansas e Nebraska, que receberam boas chuvas em praticamente todo o estado também. Sul de Iowa e norte do Missouri, que estavam um pouco mais secos e receberam chuvas aí passando dos 100 milímetros. E também a metade sul de Indiana e grande parte do Kentucky. A gente vê bastante lavouras, tanto de soja quanto de milho, já indo para o estágio reprodutivo. O milho em fase de embonicamento está em cerca de 8%, com destaque para os estados de Kansas e Missouri, que estão um pouco mais adiantados, já em cerca de 20% das áreas, que foi por causa das condições secas que foi antecipado o plantio lá no início, né? E as lavouras de soja, que estão em 24% das áreas em estágio de florescimento. E essas chuvas que ocorreram com certeza deram uma colaborada grande para diminuir o risco que essas lavouras estavam começando a correr. Algumas áreas que já estavam começando a sentir a falta de água, que vinha junto com as temperaturas bem altas durante o dia e também durante a noite. E agora, essa semana que passou, a gente teve essas chuvas que a gente mostrou ali, e também baixou bastante as temperaturas na maioria dos lugares, que ajudou bastante a soja e também o milho a recuperarem um pouco nessa semana. Para os próximos 7 dias, o que temos de previsão é de pelo menos um pouco de chuva para uma grande parte do Corn Belt,
A área em azul que vocês podem ver no mapa é de cerca de 15 a 30 milímetros, que cobre grande parte do estado de Nebraska e vai de oeste a leste até o estado de Ohio. E uma parte com maiores previsões de chuva, que é a área que temos ali mais avermelhada, que varia dos 30 ali até cerca de 80 milímetros, indo da metade sul do Kansas, Missouri, Illinois e pegando um cantinho ali na parte sul de Indiana e Ohio também. Bom, falamos da situação mais geral que está aqui nos Estados Unidos e agora vamos ver como que está a situação em cada um dos estados. E para começar, vamos lá para Illinois. Lucas, conta para nós aí como que está a condição das lavouras que tu tem acompanhado. Bom, vamos começar falando aqui do leste, do Corn Belt, falando aqui de Illinois. Nessa semana que passou, recebemos algumas pancadas de chuva. Mais uma vez, alguns lugares choveu bastante, outros lugares receberam apenas uma garoa. Aqui em Champaign, a expectativa era de uma previsão boa de chuva, mas choveu poucos milímetros. No entanto, as lavouras, como vocês podem ver no milho aqui atrás, ele não se encontra mais com sintomas de estresse, como estava apresentando um pouco aí antes de começar essas pancadas de chuva. No entanto, a situação do solo, aquele mapa aí de seca, embora ele tenha dado uma melhorada em relação à semana passada, mas ainda tem condições de seca. Então é totalmente dependente, a condição das lavouras é totalmente dependente das próximas chuvas aí, se elas vão vir ou não. Tem mais previsão agora para o sábado, deve chover aí um volume bom e vamos ficar de olho e ver como que o clima se comporta nas próximas semanas. Olá Lucas, olá amigos do AgroConnection, falando aqui do estado de Ohio. Tivemos uma precipitação de 31 milímetros, variando de 56 milímetros para a região Northwest a regiões como Centro-Sul com 18 milímetros. Chuvas essas que ajudam a diminuir a área classificada como seca, que atualmente é de 28%, classificada como seca moderada. Já a umidade do solo, na camada superficial, 79% está classificada como boa ou excelente e no subsolo, 71%. A temperatura gira em torno de 22 graus Celsius, então tanto a umidade quanto a temperatura estão muito boas para o desenvolvimento do milho e da soja no estado. Outro ponto a ser considerado é que 62% e 61% da soja e do milho estão classificados como boas ou excelentes, sendo que a soja semeada no início da safra se encontra com 4% já florida, iniciando então aí o florescimento das lavouras de soja no estado. Com relação ao trigo de inverno, 63% das lavouras estão classificadas como boas ou excelentes, com 74% já maduras, iniciando a colheita no estado aí, principalmente nas áreas mais secas. Destaque também para a aveia, que está vindo com tudo aí no estado, com 74% das áreas classificadas como boas ou excelentes e 84% da aveia já no estágio reprodutivo cabeça. Então, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. E José, como é que vão as coisas aí por Wisconsin? Fala pessoal, amigos e amigos do AgroConnection. E choveu mais um pouco aqui em Wisconsin. Depois de muito tempo deu para a gente sujar a botina de barro novamente. Ontem, na quarta-feira, dia 5 de julho, choveu em boa parte do estado, principalmente aqui na região sul. A gente teve algumas áreas em torno aí de 30 milímetros de precipitação, outras áreas em torno de 50 milímetros. Foi uma chuva muito boa, veio em um momento importante, já que temos bastante lavoura de soja caminhando para a fase reprodutiva, com início de florescimento. Mas como a chuva foi ontem, os dados do USDA dessa semana mostram aí que não houve uma grande diferença nas condições das lavouras em relação à semana passada. Tanto para a soja quanto para o milho, a gente tem em torno de 40% das áreas em estado bom ou excelente e outros 40% em estado razoável. Acredito que para a próxima semana, depois dessa chuva, a gente possa ter um aumento no percentual de áreas em estado bom. A chuva foi boa, vai ajudar bastante os produtores nas próximas semanas, mas a gente precisa de mais precipitação, principalmente agora que as culturas estão caminhando aí para as fases reprodutivas, a demanda hídrica aumenta bastante, então a chuva aí se torna ainda mais importante. A gente vai ficando por aqui por hoje, na semana que vem a gente volta para falar de mais de como está a situação aqui em Wisconsin. Agora a gente vai lá para o Nebraska, que o Alexandre vai falar de como está a situação por lá. Fala aí, Alexandre. Buenas, José, amigos e amigas do AgroConnection, passando então para atualizar a situação aqui pelo estado de Nebraska. Como vocês podem ver aí ao meu fundo, o pessoal está irrigando a soja, o milho também, né? Nas últimas semanas, semana que passou, mais especificamente, a gente teve poucas chuvas aqui na região mais oeste, central. Tivemos mais alguma precipitação no leste, né?
Aos poucos o leste vai recebendo mais precipitações, aliviando um pouco a questão da seca por lá, mas ainda assim a situação não é boa comparada a anos anteriores, né? Aqui eu pego o relatório do USDA da semana, onde está nos dizendo que para milho nós temos apenas 49% da área considerada boa ou excelente, sendo que no ano passado, nessa mesma época, nós falávamos em 62%, ou seja, uma queda bem significativa. A mesma coisa para a soja. A soja está sendo cotada aí com 43% entre bom e excelente, e ano passado nós tínhamos 61% dessa mesma época do ano. E o motivo, vocês bem sabem, a gente vem falando aqui, né? Tem chovido menos esse ano de 2023. Eu peguei dados aqui bem interessantes para vocês terem uma ideia de quão o gradiente de precipitação aqui no estado de Nebraska está bem distinto. Então, se vocês nos acompanham há mais tempo, vocês sabem que o leste do estado chove mais, e assim que a gente vai viajando aí para oeste, aqui onde eu estou, essa chuva vai diminuindo, tá? Então, começando pelo leste de Nebraska, tá, pessoal? Lincoln ali. A média dos 30 anos é 770 milímetros ao ano. Para esses mesmos 30 anos, a média de janeiro a junho é de 384 milímetros. Nesse ano de 2023, de janeiro a junho, nós tivemos 250 milímetros, ou seja, uma redução de 35% do volume de chuva da média histórica. Aí a gente vem mais para o meio de Nebraska, Hastings, média do ano, 689 milímetros. Média, nos últimos 30 anos, de janeiro a junho, 358. Esse ano de 2023, de janeiro a junho, nós tivemos apenas 294 milímetros, ou seja, uma queda de 18%. E aí a gente chega aqui no oeste, ó, North Platte, média histórica de 30 anos, 531 milímetros por ano. Média de janeiro a junho, nos últimos 30 anos, 280 milímetros. 2023, janeiro a junho, temos 318 milímetros, ou seja, 14% a mais do que a média histórica para esse período de janeiro a junho. Ou seja, a gente está tendo uma inversão aí do que historicamente significa a precipitação aqui em Nebraska. Fechado? Semana que vem a gente volta com mais informações, vamos ver como é que se comporta o clima aqui por Nebraska. Passo para ti. Para quem que eu passo? É para o Carlos. Passo para ti, Carlos. Fala do Kansas aí para nós. Olá, Alexandre. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Bom, depois de uma semana conturbada do chove ou não chove, a gente pode dizer hoje que a chuva finalmente chegou. E chegou muito bem, especialmente aqui no estado do Kansas. A gente teve lugares no nordeste do Kansas, que é a principal região produtora, que choveu até 130 milímetros. No mais, as chuvas ficaram aí de pelo menos 30 milímetros até cerca de 100 milímetros. Isso é muito bom, porque o solo aqui, a gente já conversou muito sobre isso, né? Armazena muita água. Isso deve dar uma tranquilidade para os produtores para pelo menos aí uma semana e meia. Uma outra notícia boa para os produtores aqui do Kansas é que as temperaturas devem continuar medianas, né? Não, a gente não vai ter mais temperaturas, pelo menos nessa semana, que chegaram aí na casa dos 40 graus, como foi na semana passada. A máxima não deve passar aí dos 29 graus. Não tem muita previsão de chuva, podem ocorrer algumas pancadas isoladas na sexta-feira por aqui, mas nada além disso. A expectativa por aqui continua muito grande, né? Mais uma vez essa chuva chegou num momento muito bom e essencial para os produtores. Tanto o milho como soja vinha apresentando aí pequenos sinais de estresse, né? Não estava ainda enrolando folha, por exemplo, mas estava, no caso do milho, com as folhas bem eretas para fugir da luz solar e diminuir a evapotranspiração, mas nada além disso. Essa chuva, mais uma vez dizendo, veio para corrigir muita coisa que estava sendo problema por aqui. Muito bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal. Clica ali no sininho também para receber notificação quando a gente postar alguma coisa nova por aqui, para vocês ficarem atualizados. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam também da balançada que a gente teve no mercado da soja na última semana. Ou qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aí que a gente vai responder. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço e stay tuned!